RBS TV. Tudo por você. Conesul. Oferecimento. Nacional Supermercados, o supermercado da gente da nossa terra. Bom dia! O inverno está começando neste domingo e para enfrentar o frio que vem por aí, o Conesul fala hoje sobre integração culinária, uma típica receita paraguaia para você encarar este inverno com muita energia. Mais credibilidade para os negócios no mercado comum. Conflitos comerciais agora já possuem uma forma rápida e eficiente para serem resolvidos. É o Tribunal de Arbitragem que já está funcionando em Florianópolis. Com o mercado comum, as empresas dos países do Sul passaram a negociar entre si com mais frequência, mas sempre enfrentaram um problema sério: resolver questões judiciais. Com leis diferentes e justiças morosas, uma quebra de contrato, por exemplo, levava muito tempo para ser resolvida. Com o Tribunal de Mediação e Câmara de Arbitragem do Mercosul, a situação muda. A principal vantagem desse tribunal no Mercosul é a rapidez na solução dos casos, o que levaria de 1 até 2 anos para ser resolvido em justiça comum. Aqui tem o prazo máximo de 6 meses para ter uma solução. A arbitragem é o meio de solução de controvérsias realizado fora da justiça estatal. Um exemplo prático de como funciona: uma empresa brasileira encomenda de uma empresa argentina um determinado número de pares de sapatos. Quando recebe a encomenda, percebe que a mercadoria está danificada ou que a quantidade não foi a exigida em contrato. Ao invés de recorrer à justiça e ficar esperando uma solução, é possível recorrer ao Tribunal de Arbitragem. Esta forma de julgamento entre empresas já existe nos Estados Unidos e nos países da Europa. No Brasil, passou a ser incentivada através da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Esse tribunal ele é resultado de esforços da Universidade Federal, do governo do estado e de várias entidades civis, entidades empresariais que estão envolvidas com a tentativa de acelerar o processo de solução de litígios entre empresas. Quais são as vantagens desse tribunal? A principal vantagem é a celeridade. O processo arbitral é resolvido no máximo em 6 meses, pode ser resolvido até em 1 semana. Nós sabemos que o processo judicial acaba demorando muito mais tempo. A outra grande vantagem é a especialização do árbitro. O árbitro normalmente é um especialista naquela matéria e a sentença acaba sendo muito mais técnica. A outra grande vantagem é o sigilo. O processo tem caráter sigiloso e não se divulga o nome das empresas envolvidas. Para o Mercosul existe uma grande vantagem, que é o fato da não necessidade de cartas rogatórias, que são procedimentos extremamente longos e demorados para a implementação de uma sentença em outro país do Mercosul. De que maneira? A arbitragem, ela é solucionada, ela tem um processo muito mais rápido, onde as partes elegem um juiz, o árbitro, que vai dar uma sentença que é obrigatória e da qual não cabe recurso. Então essa sentença vai ser levada ao judiciário somente se a parte perdedora não cumprir a decisão do árbitro e vai ser levada meramente para execução. Qual é a diferença do Tribunal do Mercosul, que tanto está se discutindo pela sua criação, e do Tribunal de Arbitragem? O Tribunal do Mercosul, que se pretende criar no âmbito do Mercosul, é um tribunal supranacional, ou seja, é um tribunal que vai resolver litígios entre os estados partes do Mercosul e entre empresas e as entidades públicas, os estados do Mercosul. O Tribunal Arbitral, como criado aqui em Santa Catarina, vai solucionar litígios entre empresas, entre particulares, litígios de caráter comercial, de contratos, etc. E como fazer? Quer dizer, qualquer empresa que atue no Mercosul pode usufruir do Tribunal de Arbitragem? Qualquer empresa pode usufruir, não necessariamente do Mercosul. Podem ser empresas brasileiras, podem ser apenas litígios entre empresas brasileiras, como também litígios entre uma empresa brasileira e uma empresa do Mercosul.
Como fazer? Existem duas formas. Existe uma forma preventiva, ou seja, quando se coloca no contrato a cláusula compromissória. A cláusula que elege o Tribunal de Mediação e Arbitragem do Mercosul como sendo o foro competente para decidir o litígio. E depois uma forma posterior ao litígio, ou seja, quando ocorre a fricção entre as empresas, ao invés de irem ao judiciário, elas vêm ao tribunal arbitral. E dessa forma, a sentença do tribunal é que vai ser definitiva para ambas. É uma vitória, então? É uma vitória porque nem todos os litígios podem ser submetidos à arbitragem. Veja que é necessário ainda uma reforma do judiciário, porque grande parte dos litígios do judiciário são litígios criminais, são litígios tributários, que não podem ser submetidos à arbitragem. Mas é uma vitória para a economia brasileira, porque as questões que podem ser resolvidas por arbitragem, que são as questões de caráter econômico, as questões contratuais, elas acabam tendo um impacto importante no crescimento do país. Se você quer se comunicar com o Tribunal de Arbitragem em Florianópolis, o telefone é o 048-216-89-22. A seguir, a gente conversa com o responsável pelo Mercosul no Itamaraty sobre moeda única e os negócios no bloco econômico. Até já! Como é o seu nome? Padaí. Como? Padaí. E o seu nome, como é? Veraí. Isso é tudo em Guarani, na linguagem Guarani. Eu sou do Rio Grande do Sul mesmo, né? E isso aí nasceu lá em Montevideo, Uruguai. O pessoal que trabalha aqui de vez em quando eu vou para Argentina, Paraguai, Uruguai, todo o país, como eu digo. Como é que chama essa cesta de palha em Guarani? Em Guarani é Ayacaí. E em espanhol? Em espanhol é Canatito. E em português, cesta. É, cestinha, né? Exatamente. Quer dizer que o senhor é um produto do Mercosul, um típico produto do Mercosul. É, exatamente, estou falando essa história, né? Nasce um novo dia no campo e na cidade, nas mãos de quem constrói uma história de verdade. Orgulho de ser gaúcho que semeia esse chão por onde quer que ande. Nacional, o supermercado da gente, da nossa terra. Mais que talento para atrair clientes, você precisa saber mantê-los. 6º Congresso de Vendas ADVP, a fidelização do cliente. E Prêmio Best Seller 98, melhor vendedor do ano. Palestrantes, João Roberto Gretz, José Carlos Teixeira Moreira e Roberto Chiniachique. Dia 30 de junho. Informações fone 211-0399. ADVP RS, capacitar para vencer. Serviço Secreto. As histórias dos agentes federais que investigam fraudes na Receita. Sequência de assaltos apavora taxistas. Os quilômetros da morte das rodovias gaúchas. Kobe, a cidade japonesa que renasce das cinzas depois do terremoto que matou 6.000 pessoas. Jornal da Copa. Os craques que podem preocupar o Brasil e a adversária Noruega com a força que vem dos Vikings. Tudo está em 0 hora dominical. Tem gente usando os métodos mais estranhos para evitar filhos. Ajude o Lar do Caminho a dar um caminho às crianças abandonadas. Conesul. Oferecimento. Nacional Supermercados, o supermercado da gente, da nossa terra. Os países europeus são fortes parceiros comerciais do Mercosul, especialmente a Grã-Bretanha, a Alemanha, Itália e Espanha.
Os negócios do Rio Grande do Sul com o Velho Mundo chegaram a US$ 1,5 bilhão em 97. Especialistas agora apostam que a nova moeda, o euro, que será implantada no ano que vem, trará mais estabilidade ao sistema monetário internacional, porque ficará desvinculada das oscilações do dólar. O embaixador Renato Marques, coordenador da integração econômica no Itamaraty, conversou com o Conisul esta semana sobre este e outros assuntos. Entendo que tenderá a ser um competidor importante para o dólar. Hoje as nossas importações estão basicamente cotadas em dólar. Que tipo de implicação terá no futuro o euro é algo que vamos ter que ver em função do comportamento dessa moeda no mercado internacional. O marco alemão é uma espécie de âncora cambial dentro desse sistema. Portanto, é de se supor que não há por que antever que o euro venha a ser uma moeda desvalorizada e que venha aumentar a competitividade, venha aumentar artificialmente a competitividade do produto europeu no mercado brasileiro. Então, quer dizer, aí vai depender, isso vai depender do tipo de cotação que venha a ser definido e como essa competitividade cambial vai ser distribuída ao longo das 16 economias, ou como vai se refletir na cotação dos produtos de cada um de todos esses países europeus. O governo entende que essas negociações, que não começaram ainda a tratar de questões especificamente tarifárias, que essas negociações devem manter um certo paralelismo com as negociações que começam agora, depois da reunião da Cúpula de Santiago, para a constituição da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas. Então, enfim, o que temos aí no momento é um acordo quadro que orientará futuras negociações para alcançar melhorias que se espera sejam significativas em matéria de acesso ao mercado europeu. Nível de comércio existente entre os países do Mercosul não justificaria, neste momento, a adoção de uma moeda única. É claro que o Mercosul é um mercado comum em formação. Se formos comparar em termos de processo histórico de formação da União Europeia, o estágio em que se encontra o Mercosul, ele claramente não estaria num processo tão amadurecido como está o europeu, que tem pelo menos mais de 30 anos, mais de 3 décadas de operação. O que se está dizendo é que entendemos que esse tema deva ser abordado e já há inclusive iniciativas no sentido de convocar seminários para que o setor acadêmico comece a examinar as suas implicações, ver que tipo de impacto ele teria em cada uma das 4 economias, como isso se acomodaria num contexto em que, por exemplo, se fôssemos adotá-lo hoje, seria um contrassenso ter uma moeda única num contexto em que não temos harmonização tributária, ou seja, os tributos praticados internamente no Brasil são diferentes dos tributos praticados no mercado, nas economias da Argentina, Paraguai e Uruguai. Não temos um regime comum de investimentos, de tratamento ao capital estrangeiro, de abertura dos mercados financeiros. Ou seja, há toda uma série de etapas que precedem a formação de uma união monetária que tem que ser cumpridas para que se possa chegar lá sem que isso seja um elemento desequilibrador das relações entre as 4 economias. Em instantes, prepare lápis e papel, uma receita paraguaia para você curtir com mais sabor o inverno que está começando hoje. Quanto tempo a senhora camelou de produtos do Paraguai? 8 anos. E por que a senhora começou a vender esses produtos? Porque eu tinha um restaurante, né, e ele ia de mal a pior. O que a senhora vende aqui? É, tipo bazar, né? Pode dar uma olhada, ó. Brinquedo, material para cozinha, né? Esmalte, de tudo um pouquinho, que eu acho interessante, que eu acho que eu vou vender, aí eu trago. Aqui a senhora tem que entender de tudo um pouco. Ah, é? Tem que entender de tudo um pouco. Tem que entender de eletrônico, de produto masculino, feminino. Isso, que é para poder fazer a propaganda, né? Senão como é que eu vou vender? Eu procuro trazer, assim, o que eu acho que é bom, para não ficar com a imagem ruim, né, perante os que compram, entendeu? Nasce um novo dia
no campo e na cidade, nas mãos de quem constrói uma história de verdade. Orgulho de ser gaúcho, que semeia esse chão, por onde quer que ande. Nacional, o supermercado da gente, da nossa terra. Babá eletrônica, esterilizador de mamadeira, prato térmico, forno de micro-ondas. O Teledomingo vai mostrar quanta coisa existe para facilitar a vida de papais e mamães e dar mais conforto aos bebês. Teledomingo, depois do placar da Copa. Oferecimento Iguatemi. Costaneira Materiais de Construção. Carlache Malhas de Algodão. E Marfa Marcas e Patentes. Venha conhecer de perto o meu mundo mágico. Em Beto Carreiro World, você paga somente o passaporte e brinca quantas vezes quiser em novos brinquedos totalmente radicais. Shows, zoológico e muitas outras atrações. E no dia do seu aniversário, o seu passaporte é inteiramente grátis. Reserve pelo menos 2 dias para viver toda essa fantasia no 5º maior parque temático do mundo, em Santa Catarina, pertinho de você. Consulte o seu agente de viagem. Beto Carreiro World, a diversão da família brasileira é aqui. Conesul. Oferecimento Nacional Supermercados, o supermercado da gente da nossa terra. Ele já foi proibido, quem diria? E hoje é um dos ritmos mais famosos do mundo. O tango, que até bem pouco tempo agradava só as pessoas mais velhas, agora já é apreciado também pelos jovens. Esta semana, o projeto Tango no Mercosul, aqui em Porto Alegre, provou que a música argentina faz cada vez mais sucesso entre os brasileiros. Casa cheia. Dezenas de pessoas lotaram este restaurante em Porto Alegre para ouvir o show do grupo Punta del Este. O cantor uruguaio Raul Rodrigues, que já se apresentou em vários festivais de tango pelo mundo afora, interpretou com muita paixão canções famosas. O público gostou e cantou junto. Raul foi acompanhado nos teclados de outro uruguaio, Léo Monteiro. O objetivo do show foi difundir o tango e promover o intercâmbio musical entre o Rio Grande do Sul e os países do Mercosul. Para aproveitar o inverno que está começando hoje, que tal uma sopa bem quente? E é do Paraguai que vem a nossa sugestão. País integrante do Mercosul, o Paraguai tem uma culinária rica. A so'o yozupã, conhecida popularmente como sojo, é um prato típico, fácil e rápido de preparar. Às margens do Rio Paraná, Assunção, a capital do Paraguai, é uma cidade cheia de atrações. Uma delas é a Cambio, ou melhor, comida.
A sojo, uma das receitas preferidas do povo paraguaio, é uma sopa popular feita à base de legumes e carne moída. Essa sopa é muito tomada no Paraguai antes das refeições, porque o caldo é muito importante no Paraguai, sempre como entrada. E ao meio-dia, com certeza, sempre antes do almoço. Então, nós usamos muito, tanto o sojo sopico como qualquer outro caldo, antes da outra refeição, como seria a entrada principal. Para preparar a sopa, você vai precisar dos seguintes ingredientes: meio quilo de carne moída de primeira, 200 gramas de queijo tipo colonial ralado, 2 colheres de arroz cru, 3 colheres de sopa de azeite, 1 cebola média, 1 pimentão, 1 tomate, 2 cenouras médias, 3 batatas e 1 xícara de abóbora, tudo cortado em forma de cubos. 1 xícara média de espinafre picado, orégano, tempero verde e sal a gosto. Será que vai ser boa? Vai ter um bom paladar? Preste atenção para o modo de preparar. Primeiro, frite a cebola, o pimentão e o tomate. Acrescente 1 litro de água fria, os legumes, o arroz e deixe ferver por meia hora. Enquanto isto, bata no liquidificador com 1 copo de água a carne moída crua, temperada previamente com pimenta e cebolinha. Nunca use carne congelada. Depois, adicione lentamente o suco de carne à sopa de legumes, mexendo sem parar durante 5 minutos com 1 colher de pau. Qual é o segredo da sopa paraguaia? O segredo da sopa paraguaia, que é sojo sopico, é justamente você, ao colocar a carne nos legumes cozidos, você mexer sempre até estar cozida a carne. Se parar de mexer, ele desanda, a sopa desanda. É a carne que dá a sustância na sopa? A carne que dá a sustância na sopa, porque como é uma carne de primeira, moída e liquidificada, então daquela sustância ela fica espessa, né? E com os legumes juntos dá uma sustância bem forte realmente. Depois de pronta, coloque o orégano, o sal a gosto e o queijo ralado com temperinho verde. E chegou a hora da sopa ir para a mesa. A sopa sojo é de origem indígena e foi introduzida na culinária paraguaia pelos índios guaranis. É bacana saber que a gente está comendo alguma coisa tão antiga. Para dar um sabor ainda mais paraguaio, você pode espremer umas gotinhas de limão no caldo. O que uma brasileira, uma carioca, achou dessa sopa paraguaia? Uma sopa muito agradável, um sabor diferente da comida brasileira, claro. E um saborzinho muito especial com as gotinhas de limão. Pode ter alguém que estranhe porque é diferente, né? Mas é muito agradável. A diferença que tem talvez seja o limão, a carne moída, que normalmente a nossa sopa já são com pedaços mais, né, inteiros assim, né. A maneira como é preparado também, tudo assim picadinho, né. E o nosso não, vai assim os pedaços inteiros. Mas adoro a comida.